Olá a todos, você está na Constante TV no programa Crer e Pensar, um programa que é voltado para reflexão e discussão de temas que nos desafiam a pensar sobre a filosofia, sobre a ciência, sobre a apologética e sua conexão com a fé cristã. Eu sou o Jonatas Nunes e aqui ao meu lado está meu querido companheiro de mesa, o professor Dr. Kelson Mota, e juntos vamos explorar as muitas dimensões de uma fé que pensa e de uma razão que crê. Bem-vindo ao programa Crer e Pensar. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de hoje. Temos trazido alguns temas interessantes, instigantes, e hoje não vai ser algo diferente. Nós temos um tema importantíssimo para nós. Nós estaremos hoje trazendo alguém especial para falar conosco, e será o professor Marcelo Zaldini Hernandes. E o tema é diferenciado, viu, professor Jonatas? Hoje nós vamos falar como a contemplação da realidade química da criação de Deus pode trazer alegria para o cristão. E nesse tema, o professor Marcelo Zaldini, ele vem diretamente do Recife para falar conosco. Professor Marcelo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. São amigos aí de longa data e é uma alegria estar falando sobre essas questões, né, que são importantes para a nossa fé, para a defesa racional da nossa fé, tentando servir ao reino de Deus também dessa forma. Uma alegria estar aqui. Bom, Ivan, claro que temos que apresentar o nosso ilustre convidado, né? O professor Marcelo Zaldini Hernandes, ele possui graduação, mestrado e doutorado em Química, e atualmente ele é professor do Departamento de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Pernambuco. Ele tem experiência em Química Teórica e modelagem de fármacos e outros sistemas de interesse biológico. Ele atua principalmente no desenvolvimento de softwares e na aplicação de abordagens in silico para inovação molecular. Então, temos aí um ilustre convidados para discutir sobre temas bastante relevantes. E o professor Marcelo, ele também é um escritor, tem um livro publicado famoso, tem sido chamado para conversar em muitos blogs. Vamos falar depois um pouquinho sobre isso. Está lançando um novo livro também. Olha só, que bom. E é alguém que tem trabalhado muito nessa interseção apologética entre fé e ciência, principalmente na área de trabalho dele, que é na área da química. Então tem sido para nós algo importante tê-lo aqui conosco. E nós vamos falar um pouco sobre a contemplação dessa realidade química na criação de Deus para trazer, como é que isso traz alegria para o cristão. Então, professor, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria que, antes de a gente iniciar qualquer coisa, o senhor pudesse falar um pouquinho da sua área de pesquisa, de forma rápida, para a gente poder entender o que o senhor faz. Certo. Eu tenho graduação, mestrado e doutorado em Química, com foco na área de Química Teórica, né? Fisicoquímica, Química Teórica. E hoje eu atuo no Departamento de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Pernambuco e eu aplico os métodos, a gente aplica e desenvolve, né, métodos computacionais e Química Teórica para resolver problemas de inovação farmacêutica ou de inovação terapêutica, como a gente chama, né? Ou seja, moléculas, essencialmente, que sejam interessantes para resolver problemas farmacológicos, ou seja, fármacos, né? Candidatos a fármacos. Então, nossa atuação é basicamente no desenvolvimento de ferramentas, implementação de programas, software e também a aplicação dessas ferramentas para estudar essa fenomenologia química, digamos assim, relacionada com a área farmacêutica, né, com a área de fármacos e medicamentos. Excelente. Acho que isso resume um pouco o que a gente faz. Muito bom. Professor, estudar sobre a matéria e as suas transformações, eu pergunto, o que isso pode dizer sobre o Criador? Pode dizer muita coisa, né? Todas as áreas da ciência precisam estar submetidas à realidade de Deus como soberano, né? Não só soberano criador de tudo que existe, a criação que é tema, foco de estudo do cientista, né? O cientista é aquele que é chamado, né,
para estudar com ainda mais vigor, ou mais intensidade, ou mais profundidade a obra da criação, mesmo que ele não tenha consciência disso, que ele não confesse a Deus como seu Senhor, Cristo como seu Salvador, ele ainda continua estudando a obra da criação. Isso tem impacto profundo na sua epistemologia, né? Tem impacto profundo na sua metafísica, e deve ter impacto profundo também, né, na sua ética, na sua lógica, em todas essas áreas da filosofia, digamos assim, aplicada à ciência. No nosso caso, na química, nós estudamos esse nível, né, dos átomos e moléculas, digamos assim, e contemplar, né, a maravilha da criação em moléculas tão simples como a água, por exemplo, é o principal exemplo, digamos assim, que nós usamos no livro. Publicamos, né, recentemente, o Glorioso Gênio da Química, usando o exemplo da água, que para mim tem sido um dos exemplos máximos da perfeição, da genialidade de Deus na criação. Né? Dezenas de propriedades anômalas, inesperadas para isso. Mas a água é apenas uma das moléculas, né, tão impressionantes que Deus criou. Né? Nós temos proteínas, ácidos nucleicos, membranas celulares, né, bicamadas fosfolipídicas e tantas outras coisas. Professor Marcelo, a química, a gente praticamente estuda a matéria. Eu sou químico, você é químico, ele é físico. A gente basicamente trabalha com matéria e energia. A matéria pode comunicar algo acerca do Criador, do poder deste Criador, da sua maravilha. Parece meio estranho, porque matéria é meio contrário ao espírito, espírito à matéria. Como é que, ao estudar matéria, isso revela algo do Criador? Isso é extraordinário, né? Eu tenho sido movido a pensar nessas questões, né? Recentemente com o tema que nós temos chamado de tangendo ao intangível, né? Eu acho que aqui nós podemos ler rapidamente o trecho de Romanos 1, de 19 a 22, que é a principal base escriturística para defender essas questões, né? A nossa visão de mundo, né, cristã, bíblica, ela confronta a visão de mundo materialista, naturalista, né? Principalmente o extremo reducionismo do materialismo, que acredita que toda a complexidade que existe hoje, cada um de nós, todos os organismos vivos, tudo que existe veio de uma construção a partir do mais simples, né? E nós cremos na criação de tudo pronto, organizado, né? Então, se você me permite, eu quero ler esse trecho de Romanos 1, de 19 a 22, que é a base. O programa é seu, fica à vontade. Dessa ideia. Então, diz assim o texto: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então, esse texto é muito profundo, né? Eu tenho lido e relido esse texto e cada vez me impressiona mais esse texto, né? Inspirado pelo Espírito Santo, do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Tenho contemplado, né, essa verdade que é o próprio Senhor, aquele que é intangível, né, invisível, dos atributos invisíveis de Deus. É Ele que nos conduz a Ele mesmo por meio das coisas que foram criadas, das coisas tangíveis, da matéria, da realidade química, por exemplo, que é foco do nosso assunto aqui hoje. Então, poderíamos dar alguns exemplos simples, né? Nós não conseguimos enxergar, pelo menos não a olho nu, alcançar, nós não conseguimos alcançar o tanger, né? Por exemplo, o Sol, né? O Sol, provavelmente, por mais que haja desenvolvimento científico, acredito que nunca ninguém vai pousar lá com uma nave espacial, né? E pousar na superfície do Sol, nem chegar muito perto, né? Talvez. Perto, dá para chegar. E, no entanto, nós percebemos, né, o seu calor e a sua luz, né, que chega até nós. Então, o Sol é intangível nesse sentido, mas o seu calor e a sua luz são tangíveis para nós. Outro exemplo são os elétrons, né? Acredito que ninguém aqui
do vidro dos elétrons, senão não poderia usar a eletricidade, né? A energia elétrica. Então, os elétrons são partículas subatômicas também intangíveis, invisíveis a olho nu. Mas, Marcelo, No entanto, hoje em dia o pessoal duvida de tudo, viu? Nós estamos numa época que a realidade foi suspensa, né? Ninguém aceita mais nem a realidade. A pessoa pode ser cachorro, Tudo é pode ser relativo. pedra, tudo é relativo. Vai ter alguém que vai dizer, sou um verdade. elétron, ou eu já me vi como um elétron. Não nos espantemos se isso acontecer, né? Não dá nem para se espantar mais sobre isso, mas continue. Mas acredito que esses exemplos, eles apontam, né, para essa verdade, que é o próprio intangível, né, estou me referindo a Deus, né, como Criador. É lógico que ele se fez homem, habitou entre nós, o Emmanuel, Deus conosco, o Senhor Jesus Cristo, se tornou tangível, né? Exato. Mas Deus, segundo nossos símbolos de fé, inclusive, né, Deus é invisível, né, eterno, mas ele se manifesta, né, na sua criação, diz esse texto de Romanos 1. Então, quando a gente pensa numa molécula, né, a molécula de oxigênio, né, nós não enxergamos a molécula de oxigênio, é muito pequena, invisível a olho nu, intangível nesse sentido. No entanto, nós sabemos que ela existe, ela deve existir aqui ao nosso redor, senão nós não respiraríamos, né? Ou então, quando eu acendo um fósforo, eu sei que a reação de combustão requer a presença do oxigênio. Ou seja, é uma realidade intangível, né? A molécula de oxigênio que comunica-se através do tangível, né? Assim como o Sol se comunica pelo calor, pelo elétron se comunica pelo choque elétrico, né? A eletricidade, a energia elétrica. O oxigênio também se manifesta pela respiração e combustão. E Deus também, né? Aliás, coisas muito mais simples do que isso, muito mais cotidianas ou muito mais próximas à realidade. O amor, por exemplo, que é uma coisa mais intangível, né? Com o amor, não se pode tocar. É claro que hoje os avanços da neurociência conseguem medir neurotransmissores, né? Moléculas de sinalização química, ocitocinas, etc. Mas falar que isso é explicar o amor está muito longe da realidade, né? Muito distante. Então, né? Ninguém duvida do amor, né? De um cônjuge, do amor de um filho, de um pai. É uma realidade bem presente, apesar de ser intangível. Sim. Então, Isso. Deus é assim também. Deus é assim também. Esse é o ponto aqui. Deus é intangível nesse sentido, de ser invisível, inalcançável, mas ele se comunica. E se comunica através de toda a criação, inclusive na química. Então, realmente a gente pode ver claramente, né, uma assinatura do Criador na criação, né, semelhanças no que diz respeito aos aspectos, né? Mas é interessante, né, professor? Muita gente diz que não há, apesar de todas essas evidências, né, não há compatibilidade entre a fé e a ciência, né? Mas aí eu pergunto para o senhor, há alegria em fazer ciência sendo um cristão? Com certeza, né? Com certeza a alegria. Apesar dos inúmeros desafios, né, de ser um cientista cristão no meio acadêmico brasileiro, né, completamente avesso e hostil à nossa fé. Exato. Apesar disso, né, nós temos uma alegria que é supra-circunstancial, acima dessa circunstância. É a alegria de ter aliás, é importante acrescentar aqui uma coisa, né? Deus não só criou a realidade química, mas ele também comunicou essa verdade. É isso que é mais impressionante. No livro Glorioso Gênio da Química, a gente aborda isso, inspirado por Como assim livro que eu li há uns ele anos comunicou atrás. essa realidade, professor? Exatamente. Tem um efeito que é didático, né? Tutorial até mesmo, né? Deus tutoreia as descobertas em todas as áreas do conhecimento, inclusive na química. Então, ele não só criou, mas tutoriou o ser humano para as descobertas, né? Se você pega a história das descobertas científicas, particularmente aqui na área da química, que nós estamos falando, são impressionantes. Você não pode imaginar que foi uma história aleatória, né? De descobertas ao acaso, fortuitas, né? Serendipity, né? Como diz o americano, né? É um plano, né? É um plano divino, é um plano transcendental, né? Do Senhor nos conduzindo a isso e gerando alegria nas descobertas, né? Eu fico imaginando os ganhadores de prêmio Nobel, né? Vamos imaginar, nós sabemos que dos 700 prêmios Nobel concedidos no século XX, de 1901 a 2000,
foram concedidos 700 prêmios Nobel em todas as áreas que o Nobel premia, né? E desses 700, fizeram estatística e conversando, entrevistando os ganhadores para ver a visão de mundo deles. Resumidamente, 90%, quase 90%, 86,5%, se não me engano, são cristãos ou judeus, ou seja, tem a visão de mundo do Deus bíblico, né, do Deus das Escrituras. Mas cristãos, né, 65%, se não me engano, cristãos, e 21% de judeus. Se você parar para pensar nisso, é impressionante, né, esse número. E aí você pergunta, né, por que será que eles ganharam mais prêmio Nobel do que os ateus, do que outras, né, religiões, digamos assim? E a resposta não é a da teologia da prosperidade, não é porque Deus quis abençoar eles com um prêmio de $1 milhão, né? Não é isso o ponto. O ponto é que, por terem uma visão de mundo ajustada, esses cientistas cristãos ou judeus, por terem uma visão de mundo que era coerente com a realidade, né? Schaeffer fala isso naquelas famosas obras dele, aquele trilogia clássica, né? Ele fala que a mão do Criador se ajusta, alguma coisa assim, não me lembro agora da frase, mas ele fala que a luva, né, da realidade se ajusta à mão do Criador, acho que é alguma coisa assim. Sim. Quando você olha para a criação, esperando a ordem que nós esperamos como cristãos, né? Ou seja, nós cremos num Deus de ordem, um Deus que criou tudo a partir do nada, um Deus que é absolutamente soberano e comunicou, né, essa verdade e essa ordem. Então, quando o cientista cristão ou judeu ele olha para essa criação, né, para esse aspecto que ele está estudando lá na sua pesquisa, com essa visão de mundo ajustada com a realidade, a chance dele fazer descobertas extraordinárias é muito maior. E isso acaba levando ao reconhecimento do prêmio Nobel, né, por ter feito descobertas tão grandiosas, uma vez que a sua visão de mundo estava ajustada com a realidade. O que o professor está falando aqui é algo que nós já conversamos antes, é que esse mundo ele foi criado de forma inteligível por um Deus que comunicou inteligência à sua criação. Então, nós temos capacidade de, como cientistas cristãos, ter uma facilidade bem maior de olhar essa criação, perceber também o Criador dela. E, é claro, está ajustado, tem uma visão ajustada, um mundo inteligível, um mundo que não foi criado ao acaso por leis caóticas, sem sentido. Não, então, de fato, é mais fácil. E quando você estuda, né, algo que você sabe que é inteligível, que tem uma origem inteligível de um ser inteligente, é muito mais instigante, é muito mais estimulante você estudar aquilo. Né? Eu acho que é isso que o professor falou, assim, tem alegria, né? Exatamente. Tem alegria em fazer ciência. Isso. Eu fico imaginando, né, alegria. A gente experimenta isso, né? Eu sei que vocês também, como colegas na área, experimentam isso, apesar dos desafios. Né? A alegria de fazer algumas descobertas pequenas, mas ficamos tão contentes com isso, que isso acaba rendendo glória a Deus, né? Na nossa visão de mundo, o responsável por essa beleza da criação é Deus, né? Ele é a causa primária. Então, essas coisas tangíveis que nós estudamos na química, as moléculas, os átomos, as estruturas, essas coisas tangíveis, elas acabam remetendo, em última instância, ao intangível, né? Ao eterno, ao infinito, ao que nós chamamos de causa primária, ao Deus, ao Senhor Deus, Criador de toda a realidade, não só química, mas de toda a realidade que existe. Então, e o mais impressionante ainda é saber que esse Deus intangível, né, no sentido de ser infinito e eterno, ele se tornou tangível, né? Pois a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Diz o texto de Filipenses, né, 2. Professor, então, o Senhor Jesus Cristo, Deus visível, se tornou tangível. Segure esse assunto aí, porque a gente não pode perder isso não. Vamos ter um pequeno intervalo, rapidamente. Fique conosco aqui no programa Crer e Pensar. Estamos com o professor Marcelo Zaldini e já voltamos. Até mais. Olá, estamos de volta. Programa Crer e Pensar, da Igreja Batista Constantinópolis, aqui em Manaus, na sua Constante TV. E hoje estamos falando sobre as contemplações da obra de Deus na química, com o nosso convidado especial, o professor Marcelo Zaldini. E nós estávamos falando ali sobre o intangível, sobre a alegria, sobre aquele que se fez tangível no meio de nós. E, professor, esteja à vontade. É bom, continuando nesse assunto, né, para a gente dar evidências, né, dessa alegria em grandes cientistas do passado, inclusive
não foram ganhadores de prêmio Nobel porque antecederam o prêmio Nobel, são ainda mais fundamentais, né, no sentido de estruturar a ciência como nós conhecemos, né. Vamos ler algumas citações rápidas de Francis Bacon, Robert Boyle e Louis Pasteur, né, 3 cientistas muito importantes e alguns deles bastante envolvidos com a química, né, especialmente Boyle e Pasteur. Francis Bacon é considerado um dos pais do método científico, né, ele diz: há 2 livros deixados antes de nós para estudar, para impedir a nossa queda em erro. O primeiro, o volume das Escrituras, que revela a vontade de Deus. Depois, o volume das criaturas, que expressam seu poder. É a famosa visão dos 2 livros, né? O livro da revelação geral, que é a criação de Deus, a natureza, que é foco de atenção do cientista de qualquer área, né? E o livro da revelação especial, que é a Bíblia, a Escritura. É a famosa visão dos 2 livros, é a visão do próprio Francis Bacon, pai da metodologia científica que nós conhecemos. O Robert Boyle, que é considerado um dos grandes pais da ciência moderna, da química moderna, né, conhecido pela Revolução de Boyle, ele fez mudanças tão estruturadoras, ele mudou paradigmas tão importantes na química que é conhecido até hoje por isso. E ele diz, abre aspas, Robert Boyle: quando com ousados telescópios eu observei as antigas e recém-descobertas estrelas e planetas, quando com microscópios excelentes eu discerni a sutileza inimitável da obra curiosa da natureza, e quando, em uma palavra, com a ajuda de facas anatômicas e à luz de fornos químicos, eu estudo o livro da natureza, eu me encontro muitas vezes reduzido a exclamar como salmista. E aí ele cita o Salmo 104, 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Se isso não é alegria, eu não sei o que é, né? E a última citação do grande, né, Louis Pasteur, que talvez seja um dos grandes cientistas da história, né? Certamente um químico brilhante também. Ele é conhecido na microbiologia, né, método de pasteurização e tal, mas ele deu contribuições incalculáveis, né, na química, na separação de enantiômeros, né, coisas desse tipo. Na própria química deve muito a ele. E ele diz, uma frase que é muito conhecida, uma citação dele: quanto mais eu estudo a natureza, Louis Pasteur, quanto mais eu estudo a natureza, mais eu fico impressionado com a obra do Criador. A ciência traz o homem para mais perto de Deus. Então, essa ideia, esse impressionado, né, eu imagino que ele está contemplando, que ele está encontrando a alegria, né, nisso. Nas descobertas tão impressionantes que ele fez, inclusive na área de química. Impressionante, né? Só para dar alguns exemplos. Professor, você escreveu um livro muito interessante, né? Chamado O Glorioso Gênio da Química, né? Do que se trata esse livro? Quem é esse gênio da química? Não há dúvida nenhuma que não sou eu, né? Não sou nenhum eu. de nós aqui, né? Também. Nem o Kelso, nem nenhum de nós aqui, viu? Com certeza. Mas, com certeza é o Deus Criador. É o Deus Criador de todas as coisas e da realidade química. O propósito desse livro, o subtítulo é um ensaio apologético e uma expressão devocional. Então, é sim, um ensaio de apologética, de defesa da fé, por meio dessa área, né, da química, mas também é uma expressão de louvor, é uma expressão de devoção a Deus, né? E aí entra também o tópico da alegria, né, de reconhecer em Deus como Criador da maravilha química, e reconhecer isso dá graças, né, e glória, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 1. E para isso nós usamos um exemplo. Eu costumo dizer que toda a obra de Deus é prima, né? Obra-prima, todas elas. Mas uma dessas obras-primas que tem me impressionado muito a estudar, através da fisicoquímica, a molécula de água, durante muitos anos, até um descrente, né, se depara com essa verdade, né, da maravilha que é a água. Eu costumo chamar da molécula simples mais complicada que existe, né, no sentido dela ter... É muito difícil compreendê-la, porque ela tem propriedades impressionantes, dezenas delas, né? Algumas são citadas no livro, numa linguagem mais acessível. Não é um livro científico, é um livro escrito para quem não tem treinamento científico, nem formação científica, qualquer um pode ler, pelo menos essa foi a nossa intenção. E a água é um exemplo impressionante, né? Dezenas de propriedades anômalas, inesperadas, todas elas ajustadas não só para o estabelecimento da vida, a criação da vida, mas para a sustentação,
manutenção da vida. Então aqui nós vemos a Deus não só como criador, mas também Deus como provedor, sustentador da vida. A água é o líquido da vida, né? É uma substância ubíqua, onde há a água. Incrível que é um líquido... Então o livro trata... É uma substância tão única, né? Tão incomum nas suas propriedades, mas ao mesmo tempo é a mais comum, né? É a mais abundante no planeta. Realmente é algo fantástico isso, né? Professor, além da água, onde é que a gente pode ver a genialidade do Criador quando nós olhamos para todo esse aspecto, essa amplidão da química? A água, de fato, é algo impressionante, anômalo, não sei quantas propriedades anômalas. Acho que mais de 70 anomalias. Mais de 70 anomalias. Mais de 70. Só ela tem essas propriedades únicas, nem outro. O senhor trabalha com química medicinal, né? Então, o senhor com certeza tem outros exemplos, além da água, em que o senhor pode ver a genialidade do Criador. Quantas horas nós temos de programa? Quantos dias para falar? Ou quantos anos, talvez? Porque poderíamos falar sem parar disso, né? Só disso. Sim. Tamanha a genialidade e a glória, né, Exato. de Deus nisso tudo. Assim, nós podemos citar aqui rapidamente, né, outras biomoléculas importantes, né, como proteínas ou enzimas baseado em aminoácidos, né, em material peptídico, digamos assim. Nós poderíamos pensar também em material genético, né, baseado em nucleotídeos, né, DNA, RNA, também são moléculas impressionantes. Nós poderíamos pensar na membrana celular, né, bicamada fosfolipídica, que faz lá o chaveamento de entrada, saída da célula, proteção dos dois lados, transporte passivo e às vezes até ativo de fármacos para dentro, que a gente conhece como farmacocinética, né, essa área da farmácia que estuda esse movimento, digamos assim, das moléculas né, dentro do organismo vivo, né, do organismo humano, por exemplo. As estomas também. Nós poderíamos falar de muitas moléculas naturais, né, encontradas em plantas e em organismos marinhos, por exemplo, que servem de inspiração para desenvolvimento de fármacos, porque elas têm sempre uma ação metabólica secundária, por exemplo, que tem ações impressionantes, às vezes antimicrobianas, peptídeos, né, antimicrobianos, por exemplo, encontrados em plantas e em outros organismos. Então, nós poderíamos falar aqui horas, né, de substâncias químicas que se encontram naturalmente, né, quer dizer, que se encontram na natureza, na criação, não foram geradas pelo homem. E, cá para nós, mesmo que tiverem sido geradas pelo homem, o homem só foi capaz de construir ou criar uma molécula, uma substância química com alguma finalidade, ou fim, ou propósito, às vezes tecnológico, porque todo ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, com uma certa capacidade criativa, né? Deus é o criador máximo, mas o ser humano também recebe do Senhor essa capacidade criativa, guardadas as proporções. Então, mesmo quando o apóstolo Paulo, né, resume isso lá, por isso que aquele texto de Romanos 1 é tão impressionante, né, sempre. Ele fala que esses homens são indesculpáveis, né, pois tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Ele está falando dos ateus, dos agnósticos, daqueles que olham para as moléculas e reconhecem essa magnífica complexidade, ou então olha um astrofísico, né, que olha para o céu, como o salmista, no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de tuas mãos. Como olhar para isso tudo e falar que isso é obra do acaso? Obra da chance, Marcelo, do acaso. É impossível. Isso que você falou agora me lembrou um ponto, é que quando nós falamos que o homem cria algo na química, eu não consigo lembrar de nenhuma molécula original do homem que nós tenhamos criado que não esteja baseado em algum projeto natural. Exato. Eu não consigo lembrar, nem os plásticos. Nós não temos algo assim que a gente diz assim, olha, isso aqui não existe na natureza. De fato, alguns plásticos não existem na natureza, mas os seus monômeros, em geral, foram descobertos em produtos, né, que estavam na natureza. Nós não encontramos nada. Outro dia eu estava vendo um artigo, o pessoal está criando novas moléculas de DNA, né, o chamado DNA artificial, mas eles têm um modelo de realidade que foi criada por Deus. Né? Então, eles não conseguem gerar, nós não conseguimos... Sempre a inspiração na natureza. Na natureza. Né? Na criação, sempre a inspiração. Nós conseguimos modificar a criação no sentido de, a partir dela, criar coisas novas, mas o homem em si, ele não tem capacidade de criar algo somente por si mesmo.
Exato. Isso toca em outro assunto importante, né, Kels? Outro tema importante relacionado a tudo isso, que é a questão da humildade, né? Nós vivemos tempos em que a ciência se tornou um grande ídolo, né? Uma grande autoridade, né? E isso é um problema, porque muitos desses cientistas que não reconhecem isso, como eles são inspirados na natureza, né? Apesar de não crerem, um cientista ateu, agnóstico, estou falando desse tipo de visão de mundo, né? O naturalismo filosófico, o ateísmo. Ele olhando para a natureza e se inspirando, mas não reconhecendo que isso é um plano, né, divino, que isso é sabe, tem um propósito por trás disso, tem um efeito tutorial, né, de Deus com o nosso Criador. Mesmo que ele não reconheça isso, ele continua recebendo do Senhor a inspiração, né, na graça comum, por exemplo. E a gente precisa ter essa humildade, né? Humildade. Grandes cientistas do passado, inclusive ganhadores de prêmio Nobel, deixa eu ver se eu encontro aqui a citação do... só um minutinho. Tem uma citação para mim que Peter Medawar, Sir Peter Medawar, né, que é cavaleiro lá do Reino Britânico, né, ele foi Nobel em Fisiologia e Medicina em 1960. No livro intitulado, veja o título do livro, Advice to Young Scientists, né, um conselho para cientistas jovens. Ele disse assim, abre aspas, Sir Peter Medawar, ganhador do prêmio Nobel, não há caminho mais rápido para um cientista trazer descrédito sobre si mesmo e sobre a sua profissão do que veementemente declarar, particularmente quando nenhuma declaração do tipo foi requisitada. Ele fala, não existe caminho mais rápido para esse cientista trazer descrédito sobre si e sobre a sua profissão do que reconhecer, né, ou declarar que a ciência conhece ou dentro de em breve conhecerá as respostas para todas as questões que vale a pena perguntar. A existência de um limite para a ciência é, contudo, ele fala, exposto pela sua inabilidade em responder questões pueris e elementares sobre as primeiras e últimas coisas, como, por exemplo, como tudo começou, por que todos estamos aqui, qual o sentido da vida, as famosas grandes questões que qualquer cosmovisão tem que responder de forma genuína, autêntica e honesta. A mesma coisa é dito, muito parecido, sabe por quem? Erwin Schrödinger, né? Que é um conhecido nosso aqui, de nós três, né? Por causa da famosa equação de desenvolvimento da mecânica quântica do século XX. Ele fala, ele que é Nobel de Física também, em 1933. Erwin Schrödinger declara o seguinte, abre aspas, eu estou muito atônito em perceber que a visão científica do mundo real à minha volta é muito deficiente. Ela dá um monte de informações factuais, coloca toda a nossa experiência numa ordem magnificamente consistente, mas é assustadoramente silenciosa sobre toda a diversidade que está muito perto do nosso coração. O que realmente importa para nós, né? Para a vida humana. Então, de onde eu vim, para onde eu vou, a ciência não pode nos dizer uma palavra sobre por que uma música nos encanta, ou como uma velha canção pode nos levar às lágrimas. Sim. Vê que declaração maravilhosa. Um cientista da estirpe, né? De um Erwin Schrödinger, ganhador do prêmio Nobel, um dos pais da mecânica quântica. Agora é incrível, né? A maturidade de reconhecer isso, Exato. o limite da ciência, né? Não... Nós precisamos disso, cada vez mais nos dias de hoje. Exato, e não só a questão da maturidade, mas a gente observa como esses grandes cientistas com grande renome, grandes prêmios, eles tinham essa liberdade, né, de falar sobre essas coisas. A gente não vê mais isso hoje. Parece que é uma coisa proibida, né? É que é o seguinte, quanto mais você estuda, acho que foi Pasteur que falou isso, né? Quanto mais você conhece, quanto mais você se aprofunda, mais você percebe a ignorância que você tem acerca da realidade. Aquela história de pouca ciência, na verdade, nos afasta de Deus. E é verdade. De fato. Pouca ciência afasta de Deus. Mas há muita forma de você buscar de maneira inteligente, de maneira honesta. Olha, não tem como, porque ao estudar as obras da criação, com profundidade, em algum momento você vai se deparar com um problema, que é o criador das obras. E para nós aqui, nós somos químicos e fisicoquímicos, nessa roda aqui de debate, nós estudamos as obras do Criador. Cedo ou tarde, a gente tem que se bater com o Criador das obras. Você falou isso, eu me lembrei de outra declaração, de outro... Pode falar, cabra importantíssimo para a mecânica quântica. Vernon Heisenberg, ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1932. Ele diz, ele tem uma declaração que eu gosto muito, eu vivo repetindo. Heisenberg, o famoso princípio de incerteza, né, de Heisenberg.
Mas ele não tinha certeza nessa declaração, né? Tem a ver com outro conceito da física, né? Ele diz, abre aspas, Heisenberg, o primeiro gole do copo das ciências naturais irá torná-lo um ateu. Mas no fundo do copo, Deus está esperando por você. Olha é isso só, que você acabou de falar, né, sintetizou o primeiro perfeitamente o nosso com raciocínio. as ciências naturais parece que tem uma explicação alternativa, convincente, né? O materialismo, né? O naturalismo, o darwinismo, né? A explicação mecanística parece convincente, mas quando você mergulha a fundo, lá no fundo do copo, Deus está esperando por você. Exato. Né? E aí vem a alegria, a contemplação, render glórias e graças a Deus por tudo isso. Mas né? isso, Marcelo, Thomson, né? Mas isso, essa glória, essa alegria, para quem de forma honesta é capaz de olhar esses fenômenos e dizer assim, há alguém além, há algo além da matéria, há algo além da lei que ordenou de forma inteligível todas essas coisas. Isso. Porque é possível você chegar no fundo do copo e ver que tem algo além de você e você dizer assim, não creio, não aceito, eu me recuso a aceitar que há um Deus. Né? E você vai encontrar isso às vezes na academia, pessoas estudando sistemas altamente projetados e a pessoa diz assim, não, isso só tem aparência de design. Famoso, e você diz, mas você está falando que está projetado. Não, é só aparência e a pessoa está se recusando às próprias evidências que ela analisa. Isso se repete, né, nesses grandes pais da ciência muitas e muitas vezes. O próprio Thomson, né, J.J. Thomson também, ganhador de Prêmio Nobel em Física em 1906, ele que tem um legado impressionante, né, de prêmios Nobel do próprio filho, né, se não me engano, acho que mais 6, são 8 ao todo, se não me engano, de legado de alunos, né, que ele treinou, né, e formou. Ele diz, a verdade que é enfatizada por cada avanço da ciência. E aí ele cita o Salmo 111, 2. Grandes são as obras do Senhor. Né? Isso no final de uma palestra, hein? Não me lembro agora o local, mas foi no contexto de uma palestra que ele estava dando uma das sociedades científicas, lá na época dele, e no final ele terminou assim, a verdade que é enfatizada, quer dizer, depois de tudo isso, imagino que ele deve ter apresentado um monte de ideias, e no final ele conclui, a verdade é que grandes são as tuas obras, Senhor. Citando o salmista. Excelente, professor. Então, professor, isso se repete nos grandes pais da ciência. Está muito boa, está muito gostosa aqui a conversa, a discussão, mas precisamos dar uma pequena pausa, um pequeno intervalo, mas já já a gente volta para darmos continuidade a essa conversa tão abençoada, tão maravilhosa. Até daqui a pouco. Estamos de volta no nosso programa Crer e Pensar, nosso programa aqui da Constante TV. Estamos conversando hoje com o professor Marcelo Zaldini Hernandes, da Universidade Federal ali de Pernambuco, e nós temos falado agora sobre justamente essa dificuldade em, ao analisar as obras de Deus, reconhecer o Criador. E aí, professor Marcelo, a grande questão é se de fato há um conflito entre fé e ciência. Será que a pessoa, quando vai fazer uma pesquisa, ela de fato, de forma honesta, de forma neutra, ela consegue analisar os fatos, pesar as evidências e chegar a um ponto de dizer assim, olha, isso daqui é algo causal, casual, aleatório, ou será que há alguma coisa por trás? O que o senhor pode falar sobre isso? Com certeza não existe neutralidade. Né? Esse é um dos maiores mitos que existe. Neutralidade. Todos têm uma cosmovisão, né? Uma visão de mundo. A famosa analogia lá da lente dos óculos pelas quais nós recebemos toda a informação, né, do mundo. Todos têm uma cosmovisão, mesmo aqueles que dizem que não têm. Essa é a cosmovisão deles. Né? É impossível se desvencilhar de uma cosmovisão. Né? Existe uma citação do P.E. Johnson que diz, abre aspas, aquele que afirma ser cético em relação a um conjunto específico de crenças é, na verdade, um verdadeiro crente em outro conjunto de crenças. Não existe neutralidade. A crença de que não crê, né? Não existe. Ou você é crente num conjunto de crenças, pressuposições, essa é a definição, né, de cosmovisão. Né? É bom lembrar aqui, né, essa definição é muito boa. Eu gosto de usar muito uma definição de Greg Benson, que foi discípulo do Cornelius Van Til, um apologeta pressuposicionalista muito conhecido, muito capacitado pelo senhor. Ele diz, uma cosmovisão é uma rede de pressuposições que não são testadas pela ciência natural. Veja, não está submetido
né, a experimentação nem a análise científica. A pressuposição vem antes disso, é um conjunto, é uma rede de pressuposições. São valores inegociáveis que todos têm, né? E é uma rede de pressuposições que não são testadas pela ciência natural e em termos da qual toda experiência é relacionada e interpretada. Toda experiência, toda análise, seja química, física, biológica, ela passa por essa lente de óculos que é a cosmovisão. Então, acreditar que você pode fazer uma análise de um resultado experimental neutro, né, porque muitas vezes nós somos chamados a isso, principalmente os estudantes, né, que estão em uma situação mais vulnerável, diante de um professor ateu ou agnóstico, né, o professor fala, olha, deixa a sua Bíblia em casa, né, e vem aqui despido da sua fé, né, dos seus preceitos, e venha neutro para o nosso debate. Mas ao falar isso, ele está cheio de, né, uma visão de mundo naturalista. Está cheio de premissas. E se o jovem, eu costumo falar sempre, o jovem, né, ele abre mão da sua visão de mundo, ele abre mão da Bíblia, que, né, é a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática, ele já perdeu o debate. Ao abrir mão da Bíblia, da Escritura, ele já abriu o debate, né? Então, essa é uma questão. E o outro mito do conflito, né, fé e ciência. É outro mito dos grandes também, né? Nunca existiu. As próprias universidades, grandes universidades do mundo, surgiram num ambiente cristão, né? Por causa da epistemologia cristã, por causa da metafísica cristã, né? E até hoje algumas delas guardam um moto, né? Aquela frase que aparece às vezes na página, na website, né? Por exemplo, não é muito fácil achar às vezes, né? Harvard, né? Que hoje é Veritas, o moto, né? De Harvard, a grande universidade de Harvard. No passado era Veritas Christo et Ecclesia, né? No latim verdade, Cristo é igreja. Tiraram um detalhezinho, né? Eu costumo falar. Tiraram um detalhezinho, Cristo, né? Que é o caminho, a verdade e a vida, né? É a verdade em pessoa. Né? Como é que você vai ter verdade sem aquele que é a verdade em pessoa, Cristo? Outro exemplo, a Universidade de Oxford. Sim. Dominus illuminatio mea. O Senhor é minha luz. É o Senhor que abre, né, a nossa perspectiva, que nos ilumina, que nos direciona. De novo, o efeito tutorial do Senhor conduzindo todas as áreas. Mas hoje em dia eles têm uma ideia contrária, viu, professor? Nas universidades dão a entender que ali é o templo do iluminismo naturalista, que as universidades começaram fora das igrejas, fora da religião, quando a gente sabe que as maiores do mundo, até a Ivy League americana, basicamente, das universidades, são todas de cunho cristão na sua origem. Começam com seminários teológicos, e ali eles começam tendo THD, e depois eles abrem para o PhD, a ideia da filosofia natural. E isso vai justamente pela visão de mundo. A visão de mundo cristã, né? É essa. Nós podemos aprender a realidade de forma inteligível, metódica, porque o Deus que criou é um Deus inteligível, é um Deus metódico, é um Deus sistemático, é um Deus que faz todas as coisas com sabedoria, poder, inteligência. Mas a impressão que dá que não, né? Isso daqui nunca teve a ver com religião, quando as principais, como o senhor mesmo vai citar alguns motos dessas universidades, na sua origem são completamente cristãs. Exatamente. É uma rebeldia, né, muito clara, e uma ingratidão ainda maior, né? Negar esse legado tão claro, essa base cristã, da cosmovisão cristã. Tem uns livros muito bons da Nancy Pierce, né? E o Taxton lá. Nancy foi discípula, estudou lá com Francis Schaeffer, né, no Labuí, e ela tem livros excelentes nessa área, comprovando esse registro histórico, esse legado da cosmovisão cristã para o desenvolvimento da ciência como nós conhecemos, né? Mas nós vamos querer estudar um dos livros da Nancy Pierce aqui, viu? O senhor está até convidado para algum dia a gente vir conversar. Porque um dos nossos projetos é pegar ou dois livros da Nancy Pierce com Charles Taxton e estudar aqui capítulo a capítulo. Sim. Aquele da ciência que ela fala, vai ser excelente. A alma da ciência. A alma da excelente ciência. Esse livro. Nós temos que discutir aqui no programa, capítulo a capítulo. Agora é impressionante, né? Esse iluminismo que obscurece o seu próprio passado, né? Sim. Impressionante. Professor. Não tem muito de iluminação no iluminismo, né? Pensando assim. Né? Que iluminismo é esse que escurece, né, as suas origens, né? Como também tudo começou. Sem bateria, né? Também sem pilha o iluminismo. Exato. Professor, o senhor
tem escrito alguns livros. Um deles é o Glorioso Gênio da Química, um livreto. Eu já li, eu gostei bastante, principalmente os primeiros 3 capítulos, os primeiros 2 capítulos que você faz uma análise apologética ali da ciência, eu achei fantástico. Mas o senhor também parece que está lançando um outro livro. O senhor poderia falar um pouquinho sobre os dois, onde comprar, o que falam, o que é interessante? Pode falar um pouquinho sobre eles? Posso, com certeza. Tem um livro que está sendo pré-lançado, né? Agora já tá sendo vendido, chamado Entroncamento Madeiro. Né? Quem quiser encontrar esses livros, acho que a forma mais fácil é acessar o blog. Nós temos mantido um blog com conteúdo apologético, devocional, há uns 12 anos, já há mais de uma década. E posso passar o endereço aqui? O endereço é ASTSE, é uma sigla, né? De ame o Senhor de todo o seu entendimento. Né? O primeiro grande mandamento, né? Uma parte lá do primeiro grande mandamento. Então, o endereço do blog é astse.blogspot.com. A gente chama de ASTSE. Talvez, se vocês quiserem, eu posso mandar o endereço depois para colocar no link do YouTube. Com certeza. Alguma coisa assim. Pode mandar. Né? Mas lá tem o link para os livros, né? E onde esses livros estão vendidos. O Entroncamento Madeiro é um livro que surgiu depois de 10 anos escrevendo no blog. Nós fizemos uma seleção de alguns textos com cunho apologético, devocional, algumas poesias, inclusive, para publicar esse livro que está agora sendo publicado nesse momento. Posso ler rapidamente um curto trecho do texto que deu origem ao nome do livro, que é Entroncamento Madeiro, se vocês me permitirem. Fique à vontade, professor. Diz assim: é o texto que dá origem, que dá nome, né, ao livro, Entroncamento Madeiro. Então, vou ler um trecho curto. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, por frear o trem expresso destruição, que partiu da estação ferroviária queda, sendo puxado pela locomotiva transgressão, que tem propulsão garantida pela caldeira desobediência, alimentada pelo carvão orgulho. Esse trem expresso anda nos trilhos escravidão, da estrada de ferro perdição, que leva ao destino desespero. Através do freio graça, o trem é parado em frente ao semáforo arrependimento, permitindo descer do superlotado vagão escuridão o passageiro criatura, agora transformado no transeunte justificado, que carrega sua bagagem, gratidão. A forma que o Senhor usa para frear graciosamente esse trem errante, frenético e desgovernado é jogar-se nos trilhos, bem na frente do trem, que freia diante do entroncamento madeiro, a Cruz do Calvário. Pertencente à Estação Calvário, localizada na cidade Expiação, que faz parte do território Redenção. Desta forma, o andarilho cristão que desceu do trem é incentivado a correr a carreira já percorrida pelo treinador nazareno, calçando o sapato evangelho, vestindo o capacete salvação, o cinto verdade, a couraça justiça e empunhando o escudo fé. O ex-passageiro do trem, agora chamado peregrino, encontra um caminho estreito vinculado à rodovia Santificação, que é pavimentada com pedra angular para levar ao destino glória. Graças ao nosso Senhor e Salvador por essa misericórdia ferroviária alcançada no entroncamento madeiro. Glória somente a ti, Senhor. Puxa vida, que triste. A Cristo toda a glória por tudo. É um texto alegórico. Glorioso gênio daqui. É um texto alegórico que me lembra o Peregrino, de John Bunyan. Sem dúvidas. Lembra bastante. Toda a associação. Amém. Glória a Deus. Então nós temos esse, está sendo lançado, está saindo aí para o lançamento, Entroncamento Madeiro, professor Marcelo Zaldini Hernandes. Quem tiver interesse pode procurar, está ali, a gente vai passar depois. No nosso Instagram também é fácil de achar o link lá para a editora, né? O link para compra é @mz.hernandes, com H e S. @mz.hernandes, Instagram do professor Marcelo. E quem quiser tem já lançado o Glorioso Gênio da Química, tem dando ênfase especificamente sobre as propriedades da água, muito interessante, muito interessante. Né? Mas, professor, estamos
quase chegando ao fim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, e depois as suas considerações finais também, sobre, para os cristãos, os que querem ser cientistas, os que estão trabalhando na ciência, os que têm alguma restrição quanto à ciência, o que falar para eles de um cientista para os outros, para os cristãos? Quais são suas considerações sobre isso? Certo. O recado é bem objetivo e simples, né? Para todo cristão, né? Independente de ser cientista ou não, onde o Senhor lhe chamar para testemunhar o Evangelho, para ser um arauto do reino, um embaixador desse reino de paz, de harmonia, de amor, de justiça, seja um embaixador, seja um arauto. Né? Tem um amigo meu que costuma brincar, ele fala que nas nossas igrejas não tem nenhum saleiro, pelo menos não tem nenhum saleiro grande, do tamanho de uma caixa d'água que caiba a gente lá dentro. O que a gente faz é no domingo, no dia do Senhor, onde o sal, né, é limpo, a bateria da luz, né, da lanterna é recarregada, mas na segunda-feira, né, nós vamos lá para o nosso campo de trabalho, de atuação, onde o Senhor nos colocar para ser sal e luz. Né? O sal e a luz não podem ficar só na igreja, no prédio lá da igreja, no dia do Senhor, no dia do domingo. Mas esse sal e essa luz tem que alcançar essas regiões, esses campos missionários, digamos assim. Né? Quando a gente fala em missões, normalmente as pessoas pensam sempre em servir como missionário em outro país, né? Uma missão transcultural. Mas para pensar, todos nós somos missionários, né? Atendendo a grande comissão lá de Mateus 28, né? O ide, e pregar o evangelho para todo o povo, raça e nação. Né? Nós somos sempre missionários contraculturais. Né? Lembrando do texto do apóstolo Paulo lá em Romanos 12, né? Não vos conformeis com esse século, antes renoveis a vossa mente. Nós somos missionários contraculturais nesses ambientes difíceis onde o Senhor nos coloca, onde temos muita hostilidade à nossa fé, à nossa visão de mundo. Nós precisamos, estou falando isso para os jovens, adultos e para colegas professores também. Sejam, testemunhas do Rei. O nosso Rei é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos arautos. Né? Nós somos colocados como sal e luz nesses ambientes para testemunharmos, para sermos missionários do reino, enviados pelo Rei. Então, testemunhe, irmãos. Né? Testemunhe da melhor forma possível. Marcelo, a visão de mundo, o vácuo, né? O vácuo que o bem... Alguém já disse, né? Acho que foi até Einstein, se não me engano, né? Que a escuridão é apenas a ausência da luz. Né? Assim como o mal é a ausência do bem. A ausência do bem. A gente poderia explorar essas coisas, né? Esses assuntos. Marcelo, mas como testemunhar isso num ambiente universitário tão avesso hoje em dia à ideia de um Deus? Você que trabalha há muitos anos como professor universitário. Sim, esse é um grande desafio, né? E para isso nós precisamos, a primeira coisa que nós precisamos é de graça, né? Para dar um bom testemunho, para poder ter acesso ao coração dessas pessoas, porque mudança de cosmovisão, quem faz isso, o único especialista que eu conheço em mudar a cosmovisão, que está lá no coração, né? Os desejos, as afeições, né? As vontades, o único especialista que eu conheço é o Espírito Santo, né? A apologética cristã é uma ferramenta, e Deus usa, né, vasos como nós para carregar, portar a água dele. Mas quem muda mesmo o coração é o Espírito Santo. Né? E a gente precisa testemunhar isso como? Em primeiro lugar, tentando dar um bom testemunho. Né? Que eu costumo falar sempre isso. Os jovens me perguntam nessas palestras, como, professor, eu faço? Eu tenho lá um ambiente muito hostil. Eu falo, às vezes eles falam, eu tenho um professor que sempre confronta a nossa fé em sala de aula, toda aula. Eu falo, em primeiro lugar, comece chegando pontualmente, sendo que presta mais atenção na aula e estudando mais para a prova e tentando tirar as melhores notas. Comece por aí e ore a Deus de joelho, pedindo graça para isso, porque essa é a parte difícil do testemunho. Né? E depois, que Deus te dê acesso ao coração desse professor, por ele ver a tua seriedade, o teu testemunho, o teu comprometimento com a disciplina, com a matéria. Aí você tem acesso para conversar respeitosamente e se opor. E fazer como o apóstolo Pedro recomenda a apologética, lá em 1 Pedro 3,15. Né? Ele recomenda fazermos. No verso 16 ele fala como, né? Com mansidão, temor, para que aquele que fala contra vós outros fique envergonhado. Mas lembra como começa
aquele versículo de 1 3,15, né? Normalmente, quando eu pergunto isso para as pessoas, elas falam sempre lembram daquele trecho: esteja preparado para responder a razão da esperança que há em vós, né? De onde vem a palavra apologia, né? Vem a palavra apologética, né? Responder a todo aquele. Mas lembra como começa aquele versículo? 1 Pedro 3,15 começa em: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E aí está preparado para responder, né? No contexto daquela carta, vamos lembrar, é um contexto da diáspora, né? Pedro estava pregando para os crentes dispersos, né? Perseguidos. Então ele estava pregando para esse público, é o mesmo público que nós enfrentamos como cristãos e os estudantes que estão em situação ainda até mais vulnerável. Acho que é isso. Não sei se eu respondi, Kelso. Com certeza, excelente. Com certeza. Bom, professor, o programa está muito bom, está maravilhoso, mas já estamos no final e acho que ficou claro, né, que o convite já está aberto para futuros programas, né? O senhor está convidado para darmos continuidade a essa conversa tão proveitosa, tão frutífera, né? Essa é uma alegria. Contemplando a Deus na química. Contemplando a Deus na química. Que incrível, né? Nós queremos agradecer ao professor Marcelo Zaldini pela sua participação aqui conosco. E queremos também agradecer a você, telespectador, que tem nos ouvido, tem nos seguido, aqui no nosso programa Crer e Pensar, um programa para uma fé que pensa, uma razão que crê. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor. Agradeço a todos, saúdo a todos aí que estão ouvindo e acompanhando o programa, saúdo a vocês e parabenizo a igreja pela iniciativa de um programa em apologética, muito importante, é um assunto às vezes muito negligenciado. Agradeço a Deus, acima de tudo, ao convite de vocês e me coloco à disposição para voltar quando vocês quiserem. Vai ser uma alegria, um prazer sempre. Então, estamos encerrados. Até o nosso próximo programa, Crer e Pensar. Até a próxima, pessoal.